O título desta mensagem é Deus pune o pecador? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tomaremos de início o texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. A palavra de Deus, falando-nos, estamos com a última instância, porque o que Deus diz está dito, isto é a verdade, quer a humanidade creia, quer não. Por isto, a palavra de Deus há de servir de única base para a nossa segurança. Vamos repetir esta frase. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Isto se refere a Deus. Estes verbos estão no passado. Amaste e odiaste. Mas isto não veio ao caso. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sei que muita gente quer dizer que ele amava a justiça e também que ele odiava a iniquidade e agora não é mais assim. O Deus imutável vai provar que ele continua amando a justiça e odiando a iniquidade. Espírito Santo, tu és o autor da palavra e o seu revelador aos nossos corações, pelo poder e glorioso nome de nosso Senhor Jesus. Em Isaías 1,13, Deus se apresenta cansado da iniquidade do povo. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ele diz acerca da iniquidade e culto ao mesmo tempo. Que adianta vocês comparecerem para me adorar, sendo que vocês estão cheios de iniquidade? Não suporto este dualismo em vocês. Eu não tolero isto. E esta é a razão porque existe a experiência do novo nascimento. A bendita vitória sobre o pecado, vitória sobre a iniquidade, vitória sobre a nossa velha natureza, mediante a nossa morte e ressurreição em Cristo. Esta mesma palavra, que consiste em libertação do pecado, libertação total, porque Deus não tolera o pecado. Estou falando em nome de Deus. Não é caso de posição doutrinária, pois ele é um Deus que não tolera o pecado. Por isso, veio da parte do Senhor uma graça que se chama nascer de Deus, nascer de cima, nascer do Espírito, nascer de novo. Isto em Cristo Jesus. Em 1 João 1,6, há esta denúncia, falando do conflito entre trevas e luz, e da hipocrisia em se andar em ambas, das quais muitas pessoas fazem questão de andar. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É verdade que todo aquele que nele permanece deve andar como ele andou. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. E João 1,29. Mas uma verdade nesse sentido. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. O novo nascimento coloca a pessoa na prática da justiça. Portanto, é avesso à prática do pecado. Vimos a palavra de Deus mostrando que há uma libertação
e que a pessoa nascida de Deus passa de uma vida de pecado para uma vida de justiça. É obra dele, meus amados. É obra segundo ele, porque ele odeia o pecado e, odiando o pecado, precisa nos libertar para que possa ter a sua comunhão conosco. E em 1 João 3,6 encontramos que o conhecimento de Deus nos leva a esta segurança. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Esta é a doutrina de Deus com relação ao pecado no homem. E em 1 João 3,8 encontramos esta verdade dura. Aquele que pratica pecado é do diabo, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Os Quakers defendiam uma vida santa nos regenerados, porque assim é a palavra de Deus. Eles mostravam o seguinte: se o pecado é do diabo e a regeneração é de Deus, como podem governar o homem, sendo que o pecado, o diabo com o pecado e Deus com a santidade da regeneração ao mesmo tempo? Um regenerado em pecado está tendo as influências do diabo e de Deus. Quando o pecado vence o homem, o que se diz do poder de Deus é, na verdade, que o pecado pode mais do que Deus nesse homem, para levá-lo então ao pecado. E aí os nossos puritanos reafirmaram: aquele que é nascido de Deus, como diz o versículo 9, tem uma segurança. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Devemos sempre ajudar as pessoas no que pudermos pela palavra. O meu filho mais velho, que é pastor, se achava conosco num estudo bíblico e ele estava nessa crise desesperada, querendo ser nascido de novo, mas sabendo que o pecado o dominava. Embora querendo exercer um pastorado frutífero, a única coisa que produzia era fracasso e mais fracasso em todos os sentidos. Ele abriu a palavra de Deus naquela ocasião, nesse texto de 1 João 3,9. E estava diante de um grupo de pastores e outros irmãos naquele estudo bíblico. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, disse ele. E levantou o dedo e disse: eu não entendo isso. Mas graças a Deus que sempre existe uma resposta. Ele disse: meu filho, isto não se entende, isto se crê. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado? Não está escrito aí por algum tolo, imbecil, que não sabia o que dizer. Está escrito por um Deus eterno que pensou eternamente para produzir tudo o que está escrito aí na palavra de Deus. Ele disse, quando o Senhor disse isto, eu baixei a minha cabeça e disse: então Deus, dá-me fé para crer isto. Eu sei que eu não entendo essa tremenda verdade. Ele disse: quando baixei a minha cabeça, com os meus olhos fechados, vi abrir-se na minha frente uma porta, uma clareira. E a primeira coisa que pude crer foi uma verdade que eu nunca criei, nunca pude aceitar, pois aceitei a minha morte com Cristo, como está escrito na Bíblia. Agora, Senhor, eu aceito a minha morte com Cristo. E disse ele: algo estranho tomou conta de mim, como já tivera tido experiências que não me resultaram em nada,
não me apressei a apresentar o meu testemunho. Achei que devia guardar isto sem nada dizer até constatar o certo. E o certo é que a luz de Deus, a vida de Cristo, tomou conta do meu coração e tomou conta do meu ser inteiro. E ele, naquele dia, quando partiu, eu não estava em casa na hora de sua saída. Eu havia saído de viagem também. Mas ele deixou-me este recado. Diga ao papai que eu não sou mais o mesmo homem que fui. E saiu chorando de alegria. E agora não é mesmo mais aquele. Graças a Deus. Em 1 João 5,18, temos a palavra de Deus dando-nos esta provisão para nos libertar do pecado, chamada regeneração. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não tem poder para vencer uma pessoa regenerada. Os nossos amados puritanos nos séculos passados estão certos em mostrarem que Deus regenera e o diabo não tem poder para destruir a obra de Deus. Gálatas 2,17 e o 18. A palavra de Deus nos mostra a justificação como um ponto de garantia de vitória sobre o pecado. Mas procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? É certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Ou alguém pode assumir esta declaração cínica: aceitei Jesus no meu coração, e se eu pecar, é Jesus que está pecando dentro de mim. Digo-lhe, isto não passa de escárnio. A palavra de Deus mostra que Jesus odeia o pecado, ele jamais conduziria alguém ao pecado, e a sua salvação é do pecado. Colossenses 1, 21 e 22 mostra-nos em que posição se acham as pessoas regeneradas. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, não em pecado. São 3 palavras que amarram o barco de maneira exagerada, porque amarra-se barco de proa e popa. Mas aqui não, é de proa, nave e popa. Santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Não é a vida em pecado. É a posição em que Deus nos coloca pela graça regeneradora. No versículo 13 deste mesmo capítulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tirando de uma área, Ele nos coloca em outra. Portanto, há grande diferença entre a vida de uma pessoa regenerada e de uma pessoa ímpia, de um pecador. E temos muitas passagens no Novo Testamento afirmando que esta experiência regeneradora é libertação de todo o pecado. Romanos 6, 1 e 2 diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Vocês podem responder essa pergunta? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não há resposta. É um absurdo. Não é possível viver no pecado, uma vez que nele morremos. Uma amada irmã de Fortaleza, Ceará, que se acha alcançando almas por aí, por esses Brasis em fora, estava confessando a Deus a sua vitória, dizendo: que coisa gloriosa, Senhor! Eis que eu agora estou dentro desta experiência regeneradora. E desde a minha infância sou da igreja, mas só agora descobri este novo nascimento. E uma acusação começou a se levantar por fora, e disse ela: por fora,
começou a dizer-me: e se pecar? E se pecar? E se pecar? E insistia muito. Ela então se voltou para esta voz e disse: se eu pecar é porque nunca morri com Cristo e nem ressuscitei com Ele. Mas eu tenho certeza que morri com Cristo. Estou ressuscitada nele para uma vida de santidade. Ela disse que aquela voz desapareceu. Este se pecar aqui é exatamente para quem não morreu com Cristo. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para o pecado morremos? Estamos falando do lado da verdade doutrinária, porque é um absurdo admitir esta duplicidade contraditória. Pastor, o senhor pode dar a definição do que é o pecado? O senhor pode definir para nós o que é o pecado? Perguntou-me um irmão. Realmente posso, meu amado irmão. O pecado se define pela palavra de Deus. Os irmãos podem anotar. Pecado é a atitude voluntária de um ser moral livre contra a vontade do seu Criador. Essa definição é teológica. Procede dos grandes homens de Deus que têm interpretado a palavra de Deus. Pecado é a atitude voluntária de um ser moral e livre contra a vontade do seu Criador. Nenhuma pessoa adultera sem primeiro evoluir a sua vontade. Nenhum briga, rouba ou faz qualquer outra coisa pecaminosa sem primeiro partir da vontade. Se alguma coisa acontecer sem a predisposição da vontade do homem, não é pecado. Porque pecado é ação voluntária, é atitude voluntária. Há muito pecado que não se pratica e, no entanto, já é pecado. Portanto, o pecado procede de uma predisposição natural do homem em que a sua vontade se acha rebelada contra a vontade de Deus. 1 João 3,4 diz que o pecado é rebelião. Todo aquele que vive no pecado também vive na rebeldia, porque o pecado é rebeldia. 1 é acidente, 2 é coincidência, 3 é mania. Se você pratica uma coisa, é acidente. Se você repete esta coisa, é coincidência. Mas se você pela terceira vez continua nesta coisa, é mania. E uma das coisas que precisamos destacar é que todas as pessoas que vivem no pecado querem colocar a sua condição na imprevisão. Como quem diz, o pecado em mim acontece, não voluntariamente. Isto é mentira. A cobiça está no seu coração. Ela parte de sua vontade. Evitar o pecado não está no homem. Ele não tem forças para combater o pecado. O rapaz estava dentro de um avião e de repente o avião deu um pane e ele então abriu a porta e saltou a 30.000 pés de altura. E olhou, percebendo que estava sem paraquedas, sem nada, mas disse: eu tenho um recurso. Sabe o que ele fez? Ele se agarrou pelos cordões dos seus próprios sapatos e se pendurou no ar e não caiu. Você acredita isso? Esta é a mesma história de um outro que vem correndo com um cavalo fogoso e de repente precipita-se dentro de um terreno de areia movediça. Ele, desesperado, e o cavalo sapateando, vai afundando cada vez mais. Mas de repente ele resolve agarrar-se pelos seus próprios cabelos e se arranca com o cavalo e tudo daquele perigo mortal. Você acredita isso? É assim que uma pessoa pode salvar-se do seu próprio pecado. Mas a palavra de Deus nos mostra que o pecado está vencido. Em Romanos 6,7 nos apresenta, este é um estado de vitória maravilhoso. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. A maneira mais fácil para uma pessoa parar de praticar o crime é matando-a. Eu tinha horror da pena de morte. Eu era contra a pena de morte. Mas sabem por quê? Pois eu era sujeito a essa pena de morte por causa do meu pecado. Mas depois fiquei a favor, porque o primeiro que devia morrer nessa pena de morte era eu.
E então aceitei a minha pena de morte. Aceitei a minha morte na cruz do Calvário e percebi a delícia que é a pena de morte. Ela nos leva à libertação. E a palavra de Deus mostra-nos que a vitória gloriosa foi esta que alcançamos, a nossa justificação pela morte para o pecado em Cristo Jesus. E em Romanos 6, versos 9 a 11, sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eis aqui, há uma declaração que o Pai lançou sobre Jesus os nossos pecados. E aqui nos mostra que quando Jesus morreu na cruz, ele de uma vez morreu para o pecado. E o próprio Jesus, comprometido com todos os nossos pecados, ele foi livre dos nossos pecados pela sua morte na cruz. Diz o texto que de uma vez morreu para o pecado. Quem morreu aqui para o pecado? Veja no texto, foi Jesus. Jesus morreu para o pecado. E Jesus morreu para o pecado, e diz o texto então, que ele venceu o pecado pela sua própria morte. Ora, se Jesus teve que morrer para ser livre dos pecados que houvera tomado sobre si, nós, porventura, deveremos adotar um outro método para a nossa libertação? Graças a Deus pela nossa morte com Cristo na cruz do Calvário, morte para o pecado. A palavra de Deus nos mostra que nem Deus escapou da morte dos nossos pecados. E que nós também não escaparemos, a menos que alguém queira morrer nos seus pecados, mas está condenado. Em Romanos 6, 12 e 14 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. João 8,34 diz, o Senhor Jesus nos mostra que saímos de uma escravatura para esta graça regeneradora. Ele diz, em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Comparemos. Temos uma pessoa muito querida que foi sequestrada. O inimigo exige uma soma pelo resgate. Porém, há uma promessa neste resgate, é que, uma vez resgatado o nosso querido refém, vai, contudo, continuar escravizado lá. Então vamos fazer a coleta de 100 milhões de cruzados para mandar aos sequestradores, na certeza de que, pago o resgate, o nosso refém não será solto. Quanto o senhor daria por esse resgate inútil? Eu nada. E o senhor aí? Nada. E a senhora? Nada. Pois se o homem não será resgatado e continuará preso, vamos dar nada. Ninguém cooperaria com esse resgate? Jesus seria um grande tolo de dar-se a si mesmo em resgate de muitos, quando estes muitos continuariam sendo escravos do pecado. Resgate inútil. Cristo me resgatou e eu continuo no pecado. É resgate nulo. Arrancados da mão do diabo, mas continuam controlados por ele. Não, senhores. O preço do resgate não pode ser nulo. Ele se deu a si mesmo em resgate de todos nós. Em resgate de muitos. E este resgate continua valendo, libertando realmente a todos os que verdadeiramente creem. Em 2 Pedro 2, de 1 a 4, a palavra nos mostra os falsos mestres que procuram anular este resgate. E também, com isto, o resgatador.
lançando na lama a obra-prima que é a maior do mundo, o sacrifício de Cristo para resgatar o homem. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduziram dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitou-os no inferno e os entregou aos abismos de trevas, reservando-os ao juízo. Uma vez perguntei a um irmão, um ímpio pecador tem que ir para o inferno, não é? Ele disse sim. E um crente no pecado tem que ir para onde? Esse homem olhou para mim, cerrou o sombrolho e disse, deve ir para os quintos do inferno, porque não pode haver pior pecador do que o esclarecido sabendo que está pecando contra a vontade do seu Deus. E agora a palavra de Deus nos mostra em Tiago 1,15 que o pecado tem uma única finalidade, que não é o céu, mas sim a morte. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, uma pessoa no pecado está morta. O ímpio lá na rua, num bar, numa boate, em qualquer outro lugar do mundo está morto. E este que está dentro da igreja se dizendo crente, até ministro, vivendo no pecado, está morto. O pastor da igreja de Sardes se dizia vivo. Em Apocalipse 3:1 lemos, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Tens nome de que vives, mas estás morto. Em quê? Ora, o pecado gera morte, e gera morte até nos ministros. Por isso a nossa posição na graça plena e abundante é esta. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Agora, levantamos esta pergunta. E a impecabilidade não é uma heresia? A resposta é esta. Heresia tremenda, heresia horrível, heresia horrorosa. É a heresia que mais tenta destruir esta mensagem do reino de Deus e até a própria igreja. O que é a palavra impecabilidade? Você peca ou não peca? Peço a Deus que nos dê sabedoria para chegarmos ao âmago da verdade e da vontade expressa da parte do Senhor e também da sua doutrina fundamental. Continue ouvindo esta mensagem do outro lado da fita. A palavra de Deus nos apresenta a heresia da impecabilidade. Sabemos que alguns irmãos, inadvertidamente, dizem por aí, eu não peco, mas não sabem o que estão dizendo. Nenhuma pessoa regenerada dirá, eu não peco. Há poucos dias, em Teresina, um moço nasceu de novo e disse, eu nasci de novo na hora em que se discutia acerca da heresia da impecabilidade. E a minha experiência foi esta.
Se Cristo não estivesse vivendo em mim, eu viveria no pecado. Mas graças a Deus que em mim eu não peco nem peco, porque Cristo é quem vive em mim. Mas os impecabilistas estão na Bíblia. É todo indivíduo que afirma a sua justiça própria como sua posição e mérito. Este é um impecabilista. Jó 33, 9 e 10. Esse homem tem muita coragem em dizer o que diz nesta passagem. Estou limpo, sem transgressão, puro sou, não tenho iniquidade, eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. É evidente, meus amados, que quando uma pessoa assume esta atitude, eu não peco, eu estou limpo, eu sou puro, esta confiança está baseada na justiça própria. De modo que a impecabilidade é a confissão de quem confia em si mesmo. É a confiança na sua própria justiça. Em Jó 27, 6 diz: à minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. E em Lucas 15, 29, temos outro homem que não peca. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Enquanto o pródigo disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Este pródigo abraçou a graça, a misericórdia, recebeu a regeneração. O filho mais velho dizia: há tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir um mandamento teu. Você não tem errado diante de teu pai? Não, absolutamente. Não tem pecado contra ele? De modo algum. Pecador é meu irmão, eu não. Aí está, meus amados, a impecabilidade. E afirmam de si mesmos que não pecam. Mas se Cristo te livrar do pecado, você não peca. Não porque você não peca, mas porque Ele é o teu libertador. Temos mais em Lucas 18, 11, 12, dizendo o seguinte: o fariseu, posto em pé, orava de si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Não sou nem como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aqui está a heresia da impecabilidade. O homem se mostrando justo, até mesmo diante de Deus, afirmando que não peca. Há uma grande diferença entre um justo para um justificado. O que realmente não vive no pecado é o justificado. Aquele que se declara justo está pecando por declarar que não peca, pois isto já é pecado. Glória a Deus, porque Cristo me liberta, me assegura contra todo o pecado, e então com toda a humildade eu posso dizer: Ele me fez um justificado. Em Lucas 16:15, o Senhor Jesus Cristo mostra que a justiça própria é a abominação aos olhos de Deus. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, pois aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. E em Hebreus 10, 26 e 27, temos de novo esta observação: e se pecar? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, ou se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido
o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Agora, o pecado, como ato voluntário, não está no interior de uma nova criatura. Aqui, em Gênesis 3:6, mostra-nos que houve um raciocínio bem maduro, voluntário, da parte da mulher e do homem lá no Éden. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele também comeu. Pecado é essa ação deliberada. A palavra de Deus nos mostra que Deus odeia a iniquidade e pune o pecador. Este é o ponto-chave da palavra e dessa nossa meditação. Ela já disse que pessoa regenerada está liberta do pecado e que esta libertação consiste na vida de Cristo no seu interior. Vejamos o papel de Deus com relação ao pecado e ao pecador. Se ele há de colocar Hitler, Lampião, Nero e tantos outros grandes pecadores no inferno, por que não outros pecadores? Deus odeia a iniquidade e pune o pecador. Em 1 Samuel 3, de 11 a 14, Deus acusa os pecados dos líderes de Israel, sacerdotes de Israel, homens colocados no ministério para instruir e guiar o povo, entregaram-se, portanto, a pecados execráveis. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe retinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Execrável é digno de punição. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de manjares. O pecado estava nos filhos de Eli, que eram sacerdotes em Israel. A Bíblia fala coisa tremenda da prática desses sacerdotes de Israel. Fala coisas horríveis. Eles, inclusive, mutilavam o próprio holocausto do altar. E o seu Eli, o pai, não punia nem repreendia o comportamento dos seus filhos. Isto se chama tolerância. E tolerância criminosa. Em Apocalipse 2, 20 e a 23, temos Deus julgando o pastor da igreja de Tiatira por causa da tolerância ao pecado no meio da comunidade. E temos aqui escrito: tenho, porém, contra ti que toleras a esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ela ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras em que ela insiste. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações.
e vos darei a cada um segundo as suas obras. Sei que muita gente entende a graça de Deus como tolerância. A graça de Deus não é tolerância. Vemos que a graça de Deus é um meio de salvação, de libertação. Logo, tolerar pecado no indivíduo nunca foi a salvação pela graça. Muita gente crê que graça é tolerância. E o texto mostra que tolerar a irmã Jezabel, uma falsa profetisa, maravilhosa, Deus lhe diz, puni-la-ei. Reconheço um falso profeta que tem se levantado em certas igrejas evangélicas e que essas igrejas o aceitam. Ele é homossexual declarado. Vai à frente, fala línguas, profetiza, abençoa todo mundo. Mas ele é um pobre desgraçado que vai parar no fogo de Sodoma e Gomorra, porque jamais foi liberto do seu horrível pecado. Chamei a atenção de um pastor dizendo, você está tolerando isso aí, você será punido. O mal não está somente em quem pratica, mas em quem consente. Deus não pode ser consentâneo no pecado do homem. Ele tem uma libertação, por isso não tolera o pecado. Toda a carta de Judas é um libelo contra o pecador e o pecado, especialmente contra mestres, ministros que estão à frente, manchando o verdadeiro ministério da palavra de Deus. Ele diz no verso 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por toda, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Pois Deus libertou este povo do Egito, mas o povo não creu, não abandonou o pecado. Então o Senhor o destruiu. Os que não concordam com o pecado na vida da igreja, levantem a sua mão neste auditório. Graças a Deus, muita gente. E os que não concordam com o pecado na sua própria vida, levantem a sua mão. Graças a Deus. É com esses que Deus quer tratar. Passando por Fortaleza, no Ceará, encontramos ali um amado irmão, crente novo, batizado recentemente na igreja, vindo de uma triste vida do seu pecado passado. Mas ele leu o jornal A Palavra da Cruz e observou ali os testemunhos de novo nascimento de muitos irmãos. Leu todo o jornal. E então me chamou dizendo, pastor, tudo que está escrito neste jornal é maravilhoso. Porém, eu estou por fora desta experiência. Não tenho o novo nascimento. Mas quero lhe afirmar que não concordo com o pecado dentro da igreja e na vida de um crente. Tenho certeza que há necessidade de uma experiência regeneradora para que se mude. Tenho discutido com o nosso pastor, dizendo-lhe, ora, eu já vim lá do fundo desse mundo, correndo do pecado, agora chego aqui, encontro a mesma situação, encontro o pecado na igreja, não vejo motivo para me conformar. E agora, aquele irmão experimentou a sua morte com Cristo e ressuscitou em Cristo. E tem o testemunho positivo. Graças a Deus. E vemos que ele está feliz com esse Deus que não tolera pecado. E em Judas, versículo 6, diz o texto, e aos anjos que não guardaram o seu estado original, de santidade, portanto, ele os tem guardado em trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Anjos no inferno, por quê, meus amados? Por causa do pecado. Será que algum anjo
vulnerará a justiça divina e vai morar no céu com pecado? Nem anjos, nem homens. Deus odeia o pecado e condena o pecador. Judas, versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Estes homens, diz o verso 12, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Jesus nos disse que devemos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. E fala da comunhão com esses ministros destituídos da regeneração e que vêm banquetear conosco. O sabor deles não é o mesmo que o nosso. O nosso é santo, o deles é corrupto. De certo, o prato deles deve ser servido com fatias de pecado, de imoralidade e outras iguarias carnais. Mas o nosso tem que ser pura santidade. A palavra de Deus mostra-nos que, banqueteando conosco, mas apacentam-se a si mesmo. Onde está o amor? No verso 16, Judas declara: os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Deponho esse testemunho. Se há pastor adulador que já existiu no ministério, fui eu. Como eu sabia alisar de cima para baixo a todo mundo, a minha mão nunca correu ao contrário. Sabia adular. Sabia que o meu ministério seria sustentado por esses recursos. Mas a palavra de Deus condena estas adulações. E o meu ministério maravilhoso era ministério morto. Não tinha nada. Quando Moisés viu a sua glória, ele descreveu assim: Deus que guardas a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e não inocenta o culpado. Visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E em Colossenses 3:25 diz a palavra que a punição é igual para todos, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Nisto não há acepção de pessoas. Agora nós temos em Gênesis 3:4 um ponto interessante. De onde se originou a impunidade do pecado? Quem inventou que o pecado, ou até mesmo o crime, não será punido? De onde veio esta pregação? A palavra de Deus diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Mas Deus disse que morreriam se o fizesse. Mas vem logo o pregador da impunidade, Satanás, e todos os seus seguidores. A frase não morrereis é com a tendência de eliminar a punidade. Como quem diz, peca e você irá para o céu a si mesmo. É certo que não morrereis, disse o diabo. E sabe em quem ele se baseia? Deus é bom. Ele não vai te deixar ir para o inferno praticando a justiça. Ele preferirá, a essa altura, passar por mentiroso,
para não te condenar. Mas Deus nunca se tornou um mentiroso. Mentiroso é o diabo. Se Deus mentir, será um diabo também. Deus não se faz mentiroso, nunca. O pregador que diz que não haverá punidade para o pecado, este pode dizer ao seu auditório: os irmãos podem pecar e irão para o céu a si mesmo. O mentiroso está perdido e guiando outros para a perdição. Eu li um livro em que o autor declara o seguinte: o crente carnal é aquele que nasce de novo, se converte, se batiza, torna-se dizimista, frequenta os cultos da igreja, participa de tudo, mas mente nos seus negócios, rouba ao seu próximo, e em outras coisas mais, e adultera, e etc. E contudo vai para o céu. Esta afirmação, ele vai para o céu, é do escritor, não é da Bíblia. Ou então é do diabo, mas não da palavra de Deus. Surgiu no Éden ele dizendo que não haverá punição para o pecado. Há muitos que preferem estes ministros, porque dizem o que eles querem. Mas o melhor não é se diga o que eles querem, mas o que eles precisam. Eles precisam ouvir que Deus não tolera os seus pecados e pune a cada pecador. Agora temos na palavra de Deus o seguinte: é que aquele que vive no pecado tem um destino marcado. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não há herança no reino de Deus para quem está no pecado. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua carne, da própria carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tratemos agora com a graça salvadora de Jesus. Diz o texto de Atos 15, 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também os demais. Cristo é o portador desta graça divina. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, e nós temos o direito de receber a plenitude desta graça, plenamente de graça. Em Tito 2, de 11 a 14, diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, rejeitando a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Salvador, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ninguém pode se salvar do pecado, mas a graça de Deus veio por Jesus Cristo e ela contém o poder para libertar do pecado. E aqui diz a palavra de Deus que esta obra da graça manifesta no sacrifício e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para que cada pessoa tenha uma experiência segura com esta libertação perfeita. Em 1 Pedro 2,24 lemos: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. Na cruz do Calvário, ele nos fez morrer para vivermos para a justiça. E agora somos participantes de sua morte e da sua ressurreição.
Uma certa jovem em Goiânia fez-me a seguinte proposta. Eu creio como está escrito aqui em 1 Pedro 2,24, que Jesus Cristo carregou em seu corpo na cruz todos os meus pecados. Então eu lhe perguntei, só isto? Ela disse, tem mais? E ela leu aquela parte, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Ela baixou a cabeça e orou assim dizendo, Senhor, eu nunca havia visto na palavra que Cristo me fez morrer com ele para o pecado. Mas aceito a minha morte com Cristo. E se levantou para dar o seguinte testemunho. Turma, era um grupo de jovens. A coisa funciona. Na verdade, eu acabo de experimentar esta morte com Cristo e mais do que isto, uma coisa nova tomou conta do meu ser. É uma coisa completa e eterna. E eu tenho certeza de que esta justiça de Cristo, a vida de Cristo, estão agora vivendo em mim. E anos depois encontrei-a afirmando o seguinte, continuo usufruindo desta graça maravilhosa que me levou a morrer e a ressuscitar em Cristo. Ele vive em mim para sempre. A participação na morte é também na ressurreição. 2 Timóteo 2,11 diz, fiel é a palavra que se já morremos com ele, também com ele viveremos. Então, morremos com ele, a fim de vivermos com ele. Na sua morte, ele tirou a nossa vida iníqua e na ressurreição nos deu a sua vida santa. Esta é a graça salvadora de Jesus. Por isto, ele se chama Jesus. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus. Mateus 1:21. Lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Significa o nome Jesus, é aquele que salva o seu povo dos pecados. Se ele não nos salva do pecado, o seu nome é falso. Você agora pode descansar nesta graça, que embora Deus não tolere o pecado e condene o pecador, contudo tem manifestado a sua graça em Jesus Cristo para salvar o pecador do pecado. E a palavra de Deus diz que ele pode salvar não parcialmente, mas sim salvar totalmente. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora, você se lance com plena fé nesta graça de Cristo, como quem se lança às águas do oceano, na certeza de que jamais faltará água, como jamais faltará graça, graça abundante, plena, libertadora e poderosa para a sua vida, para lhe trazer no viver presente uma vida santa de libertação e uma eternidade gloriosa com ele no seu reino sem fim. Deus te conceda esta fé na sua gloriosa palavra.